Meu pai me levou ao tribunal por causa dos 11 milhões de dólares do vovô. Ele disse, ela é só uma garçonete. Todos riram, inclusive o juiz. Abri minha pasta. Após ler, ninguém ria mais. Todos no tribunal riram de mim às 10h14 da manhã. Sei a hora exata porque olhava para o relógio de carvalho na parede desde que me sentei, usando-o como ponto fixo, igual fazemos em um barco para evitar enjoo. O ponteiro dos segundos seguia e as risadas aumentaram. Atrás de mim, uma mulher com colar de pérolas cobriu a boca, não de vergonha, mas de prazer, como quem reage a uma piada mais engraçada do que esperava em um jantar. Eu era a piada. Meu pai, de terno cinza chumbo, provavelmente mais caro que meu carro, estava sentado à mesa oposta sem olhar para mim. O advogado dele, um homem chamado Dr. Douglas Sterling, com 22 anos de litígios de herança, uma parede cheia de diplomas da Penn e de Georgetown, sapatos tão brilhantes que você podia ver seu reflexo neles, apertou o controle remoto e uma fotografia apareceu na tela de projeção. Eu, atrás de um balcão de café, avental verde, cabelo preso em um coque que lutava contra a gravidade desde as 6 da manhã, vaporizador de leite na mão. Um copo de papel estendido para um cliente cujo rosto havia sido borrado por motivos legais, o que me pareceu profundamente irônico, mesmo naquela hora, porque o meu rosto não estava borrado. Minha humilhação era evidente, e o intuito da fotografia era mostrar exatamente como eu era. Sterling disse suavemente, ao passar para a próxima imagem, que fui documentada por 3 semanas. Mesmo balcão, mesmo avental, outro dia. Argumentamos que colocar 11 milhões de dólares nas mãos de alguém em um cargo de serviço de baixa remuneração cria um risco substancial para o espólio do falecido Gerald Whittaker. Ele deixou a ideia pairar no ar. Ele era bom no que fazia. Tenho que admitir isso. Ele sabia como deixar a sala inteira digerir aquilo. O meritíssimo juiz Warren Harrison me observou por cima dos óculos de leitura que tinham o peso de 40 anos no mesmo rosto. Gerenciar uma carteira de milhões de dólares, disse ele sem crueldade na voz. Era quase uma conversa, o que piorava. É bem diferente de servir café, senhorita Whittaker. Risadas. Educadas, contidas, acham que são melhores do que são. Meu pai ajeitou o abotoador. Não veio para brigar, mas para me ver sumir. Eles não sabiam o que havia na minha bolsa. Preciso voltar 18 meses para uma terça-feira de novembro, onde essa história começa, embora termine no tribunal. Meu nome é Emily Whittaker e tenho 28 anos, sou bacharel em economia em uma universidade estadual que paguei sozinha e tenho um Honda Civic 2017 com painel rachado. Até 14 meses atrás, eu trabalhava das 6 às 2 na cafeteria Harbor Grounds, em uma cidade portuária de Connecticut, linda no verão e esquecida em outubro. Parece que sou a única beneficiária da herança de 11,2 milhões de dólares do meu avô. Vou explicar. Meu avô, Gerald Whittaker, vovô Gerald para mim e Sr. Whittaker para o mundo das finanças onde atuou por 50 anos, não era um homem afetuoso por natureza. Ele era preciso, deliberado, o tipo de homem que dizia o que queria dizer e queria dizer exatamente o que dizia. Nem mais, nem menos. Ele fundou o Whittaker Investment Group em 1974, expandindo de um escritório pequeno até administrar mais de 400 milhões de dólares em ativos de clientes quando entregou a gestão ao meu pai em 2011. Depois, aposentou-se oficialmente. Extraoficialmente, ele continuava aparecendo no Harbor Grounds toda terça e quinta-feira. Eu não sabia que ele era meu avô na primeira vez que entrou. Não estou sendo dramática. Eu realmente não o reconheci. Conheci Gerald Whittaker 4 vezes em eventos de família, onde ele sempre ficava em um canto, parecia decepcionado e saía cedo. Meu pai e ele tinham uma relação fria, quase um acordo comercial, e meu pai sempre deixou claro que o dinheiro e o legado dos Whittaker eram da alçada dele, não da minha. Eu era a filha do primeiro casamento, a inconveniente. Gerald era apenas um velho que pedia café preto. Sentava na mesa do canto dos fundos e escrevia coisas em um bloco amarelo de anotações. Ele falou comigo além do trivial pela primeira vez numa quinta-feira chuvosa, no fim de outubro. Eu tinha acabado de voltar de uma pausa de 10 minutos durante a qual estava lendo uma revista trimestral de finanças no meu celular. Um hábito que desenvolvi na faculdade e do qual não conseguia me livrar, mesmo trabalhando em um emprego que não tinha nada a ver com finanças. Tentava entender por que uma empresa farmacêutica de média capitalização apresentava números estranhos na coluna de amortização há 3 trimestres. Resmunguei sozinha enquanto voltava ao balcão. É reconhecimento de receita diferida, disse o velhinho no canto. Sem tirar os olhos do bloco, ele disse: fecharam um acordo de licenciamento e estão estendendo o prazo de reconhecimento. É legal, mas esconde um problema de caixa que vão ter de resolver no 4º trimestre. Eu o encarei e ele levantou os olhos, calmos e cinzentos. Ele disse que eu estava falando alto o suficiente sem se desculpar. Peguei meu celular e conferi os números novamente. Abri as notas de rodapé na seção de licenciamento do relatório que antes ignorei e li devagar. Ele tinha razão. Olhei para ele. Você trabalha em finanças? Eu trabalhava. Em que setor? Ele quase sorriu. Sente-se, disse. Você tem 9 minutos de intervalo. Sentei.
Aquilo foi o começo. Quero ser honesta sobre algo, pois honestidade sempre foi meu forte. Por 4 meses não soube que ele era meu avô. Ele se apresentou como Gerald, e eu só sabia que seu sobrenome era Whittaker. Ele pagava com cartão, mas Whittaker não é um sobrenome raro em Connecticut, então nunca pensei nisso. Ele não se parecia em nada com meu pai, ou pelo menos nada com o homem que eu tinha criado na minha cabeça quando pensava no lado Whittaker da minha família. O que eu sabia era isso. Ele vinha 2 vezes por semana. Ele sempre trazia um bloco de anotações amarelo. Ele fazia perguntas sobre finanças, investimentos, teoria de portfólio e avaliação de risco. Não aceitava respostas vagas e explicava meus erros. Quando eu acertava, não comemorava. Ele simplesmente passava para a próxima pergunta, ainda mais difícil, o que eu entendia como uma forma de elogio. O que você faz quando um ativo parece estável, mas não produz nada por 4 trimestres? Ele perguntou numa terça de dezembro, enquanto eu limpava o balcão entre clientes. Respondi que depende se estável é realmente constante ou esconde volatilidade. É um título, fundo imobiliário ou ação? É ação de pequena capitalização. Estável sem rendimento é sinal de alerta. Ou a administração guarda dinheiro para uma possível aquisição que pode não ocorrer, ou há um problema de governança não divulgado. Eu sinalizaria isso para a revisão e olharia a composição do conselho. Ele anotou algo, mas não minha resposta. Outra coisa, só percebi depois, era sobre mim. Já trabalhou no setor financeiro? Ele perguntou com a curiosidade de quem já imagina a resposta, como quem questiona se você já fez esportes competitivos. Respondi que tentei. Me formei em 2019, me candidatei a 12 empresas, fiz 3 entrevistas e recebi uma oferta para analista júnior em uma boutique em Hartford. Pausei, mas cancelaram a oferta com o início da pandemia. Apontei para a máquina de expresso e ele assentiu, sem pena, só reconhecimento. Em fevereiro, ele me revelou quem era. Ele disse isso do mesmo jeito que dizia tudo, de forma direta, sem cerimônia, como se a informação fosse apenas um dado e não uma pequena granada. Meu nome é Gerald Whittaker. Acredito que meu filho seja seu pai. Minhas mãos pararam no jarro de leite. Ele me olhou com aqueles olhos cinzentos. Eu venho observando você pensar há 3 meses. Eu queria saber quem você era antes de saber quem eu era. Isso é... Comecei. Metódico, ele respondeu. Sim. Penso no que veio depois quase todos os dias desde que ele morreu. Gerald Whittaker era, por sua própria admissão, um homem que tinha ganhado muito dinheiro e cometido muitos erros, e já fazia muito tempo que ele não conseguia mais distinguir uma coisa da outra. Seu relacionamento com meu pai foi construído em expectativa, herança e na crença de que o sangue, por si só, bastava como base para a confiança. Não bastava. Ele viu meu pai gerir a empresa por 10 anos e transferiu discretamente seus bens para outra estrutura, justificando isso diretamente para mim, sem rodeios. Seu pai é um homem inteligente que nunca esteve errado sobre nada em sua própria mente, e esse é o tipo mais perigoso de gestor de carteira que existe. Naquela primavera, ele propôs uma relação de trabalho. Ele fundou a Whittaker Capital Analytics, LTDA, oficialmente uma empresa individual, mas na prática operada por 2 pessoas. Ele enviaria uma seleção de carteiras para revisão independente. Eu os analisaria, identificaria anomalias e faria avaliações de risco. Ele verificaria meu trabalho, contestaria quando eu estivesse errada e aprovaria quando eu estivesse certa. Isso não é caridade, ele disse, no dia em que deslizou um simples acordo de trabalho de 2 páginas pela mesa do canto em minha direção. Estou te pagando porque o trabalho tem valor. Se não tiver mais valor, paro de te pagar. Ele me pagava $3.400 americanos mensais depositados numa conta da LTDA que ele me ajudou a abrir por 26 meses seguidos. Segui no Harbor Grounds porque não confiava na estabilidade do dinheiro, só no trabalho. Tinha aluguel, prestação do carro e aquela ansiedade de quem aprendeu cedo que redes de segurança são frágeis. Sendo honesta, eu amava aquele trabalho e gostava da luz da manhã entrando pelas janelas voltadas para o porto e dos clientes habituais. Eu gostava de ser boa em algo físico e imediato, com resultado como uma xícara quente nas mãos de alguém, sem nada abstrato. Meu pai não sabia disso. Eu sei disso agora com certeza, porque meu pai nunca me fez uma única pergunta significativa em toda a minha vida adulta, nem uma vez. Nem sobre o que eu estava lendo, nem sobre como eu pensava sobre dinheiro, nem sobre o que eu queria fazer com o meu diploma. Ele formou uma imagem completa de mim quando eu tinha uns 17 anos. Difícil, ingrata, medíocre academicamente, sem futuro promissor, e ele nunca atualizou essa imagem porque atualizá-la exigiria que ele me olhasse. E me olhar custava algo que ele não estava disposto a gastar. Gerald morreu em uma quinta-feira de março, 14 meses antes do tribunal, em casa, de um problema cardíaco que já conhecia há 2 anos e quase não contou a ninguém, aos 79 anos. O testamento dele deixou toda a sua herança, $11,2 milhões em bens, investimentos e a Whittaker Capital Analytics LTDA para mim. Meu pai me ligou no dia do registro do testamento. Preciso que entenda, disse com raiva contida. Isso é erro burocrático. Ele não estava bem. Vou consertar. Ele estava lúcido, respondi. Ele disse, não faça isso, simplesmente não faça. Desligou.
6 semanas depois, recebi uma notificação de contestação formal da herança pelo Tribunal de Sucessões do Condado de Hartford. A petição, apresentada por meu pai via escritório Sterling Marsh LLP, argumentava 3 pontos, incluindo que Gerald Whittaker mostrou sinais de capacidade mental reduzida no último ano de vida, que ignorar seu filho e herdeiro principal contrariava os documentos de planejamento patrimonial de 2018. Essa parte eu li 3 vezes antes de acreditar. Eu era comprovadamente não qualificada para administrar um patrimônio milionário, como demonstrado pelo meu trabalho contínuo em um emprego de baixa remuneração no setor de serviços, que serve como prova. No estacionamento do Harbor Grounds, li a petição 2 vezes sentado no carro. O ar salgado entrava pela janela entreaberta. Minhas mãos estavam firmes, o que me surpreendeu. Lembrei do que Gerald me falou numa manhã fria de fevereiro, quando mostrei uma avaliação de risco da qual me orgulhava. A raiva é barulhenta, disse ele. A prova é paciente. Vou contar o que fiz nas 8 semanas entre receber a petição e entrar na sala de audiência do juiz Harrison, pois isso é o que importa. Não chorei. Não digo isso para parecer forte. Chorei muito sozinha às 11 da noite, daquele jeito que confirma um medo antigo, mas não deixei isso dominar. Liguei para uma advogada. O nome dela era Margaret O'Shea, J.D., advogada de inventário e sucessões com 19 anos de experiência em um escritório de 2 pessoas em New Haven. Encontrei ela por indicação do contador que abriu minha LTDA, era direta, um pouco severa, e lia documentos bem perto do rosto, o que lembrava o Gerald. Ela comentou na primeira reunião, espalhando a petição na mesa. Ele tenta alegar incapacidade e incompetência ao mesmo tempo, mas a alegação de incapacidade é fraca. Os registros médicos do seu avô mostram que ele esteve lúcido até o último mês, e o médico Dr. Anand Kapoor pode confirmar isso. O argumento da incompetência é usado para constranger e forçar acordos. Recusei o acordo. Ela me olhou por cima do documento. Ótimo. Depois vieram as 8 semanas mais importantes da minha carreira. Tudo isso feito à noite, nos fins de semana e em 3 dias de férias guardados. Margaret intimou o Dr. Anand Kapoor a apresentar os registros médicos de Gerald. Havia 11 anos. Confirmou em uma declaração juramentada que Gerald Whittaker não mostrou sinais de demência, delírios ou julgamento prejudicado nos 2 últimos anos de vida. O Dr. Kapoor, que conhecia Gerald desde 2012 e registrou todas as consultas trimestrais, estava pronto para testemunhar detalhadamente. Reuni todos os documentos da Whittaker Capital Analytics. 26 meses de revisões de portfólio, cada entrada datada, com meu nome como revisora e as iniciais de Gerald em azul. Também tinha e-mails e documentos de constituição de LTDA. Eu tinha extratos bancários mostrando depósitos mensais de $3.400 e um e-mail de dezembro em que Gerald encaminhou o comentário de um cliente sobre uma avaliação de risco que eu havia escrito. O trabalho da sua analista é excelente. Diga a ela que ela percebeu algo que minha antiga empresa ignorou por 3 trimestres. Ele nunca mencionou esse e-mail, que achei na caixa compartilhada da LTDA na semana em que morreu. Depois, havia o documento lacrado. Gerald arquivou esse documento separadamente no Tribunal de Sucessões com depósito autenticado 14 meses antes de morrer. A condição para liberação era específica e quase assustadora. Só deveria ser aberto se suas decisões testamentárias fossem formalmente contestadas em um processo sobre sua capacidade. Ele o preparou já esperando isso. Margaret analisou o documento e, ao olhar para mim, sua expressão mudou. Ele estava te protegendo, disse ela. Ele estava documentando, respondi. Nunca fazia nada pela metade. A audiência foi numa sexta-feira de outubro. Vesti calça preta, blazer escuro e minhas melhores sapatilhas. Levei minha bolsa Tote de lona, a mesma do trabalho. Margaret tinha sugerido que eu me vestisse de forma mais formal. Pensei nisso, mas decidi que não iria interpretar uma versão diferente de mim mesma para o conforto do meu pai. Levei meu avental verde. Na época, eu não sabia exatamente por quê. Ele estava dobrado no fundo da bolsa. Eu só precisava que ele estivesse lá. Sterling já estava preparado quando chegamos. Ele tinha um projetor. Ele tinha um associado júnior. Ele tinha uma pasta de couro que abria e fechava com a confiança de quem nunca duvidou de seu julgamento profissional. Meu pai sentou-se ao lado dele, de terno grafite. Olhou para o banco, o projetor e a mesa, mas não para mim. A audiência iniciou com Sterling, que foi articulado. Repito, pois merece destaque. Ele abordou primeiro a incompetência para construir seu caso. As fotografias, a narrativa de uma jovem educada, mas sem rumo, que não conseguiu se estabelecer profissionalmente, que estava levando a vida em trabalhos de atendimento há 6 anos, que não tinha histórico profissional verificável em gestão financeira. Ele repetiu, preocupado, 11 vezes. Ele sugeriu que Gerald estava isolado, usando nossas reuniões na cafeteria como prova de seu afastamento profissional e descrevendo nosso relacionamento como o de um velho solitário e uma barista atenciosa. Essa expressão foi dele. Ele criava uma narrativa e eu percebia que estava dando certo. O olhar da juíza era cuidadoso e cético. A mulher de pérolas, prima do meu pai que sempre viu o patrimônio da família Whittaker como recurso familiar, estava sentada na galeria com o queixo erguido em expectativa. Sterling passou para as fotografias. Atrás do balcão de avental, entreguei uma xícara pelo balcão. A sala riu. Olhei o relógio.
10h14. O ponteiro do segundo se moveu. Sterling pediu o bloqueio dos bens da herança até uma avaliação completa da capacidade. O juiz Harrison me olhou. Sinceramente, sua expressão não era cruel, mas tampouco gentil. Era a expressão de um homem que já tinha formado uma opinião preliminar e estava esperando que lhe dissessem por que ela estava errada. Gerenciar um portfólio de vários milhões de dólares é bem diferente de servir café, senhorita Whittaker. A sala deu uma risadinha. Eu me levantei da cadeira. A sala não ficou em silêncio imediatamente. O silêncio tomou conta aos poucos, como o fogo se apagando. As risadas pararam nas pontas e depois no centro. Ao chegar ao juiz, só se ouvia meus passos. Deixei minha pasta diante do juiz Harrison. Meritíssimo, eu disse, e minha voz estava firme de um jeito que eu nem tinha certeza que conseguiria. Gostaria de apresentar como prova meu histórico profissional como analista de portfólio. Sterling disse. Objeção. Que histórico profissional? É esse o ponto da defesa, disse o juiz Harrison, sem tirar os olhos da pasta que começara a abrir. Por favor. Sterling recostou-se. Margaret organizara a pasta com precisão. Gerald me mostrou que organização já é um argumento, pois um documento bem estruturado passa credibilidade antes das palavras. Os registros de revisão da carteira vinham primeiro, em ordem cronológica, datadas e rubricadas. Depois, os documentos de constituição da LTDA e, por fim, os extratos bancários. Atrás deles, 2 e-mails impressos, incluindo o do feedback do cliente. Em uma página separada ao final, o documento lacrado. O juiz Harrison chegou primeiro aos registros de revisão. Ele leu, os olhos se movendo. Ele parou, voltou e releu um trecho. Fiquei parada, sem olhar para meu pai ou para Sterling. Observei o juiz lendo, assim como vi Gerald lendo minhas avaliações por meses na mesa do canto, aguardando a compreensão substituir o ceticismo. Esses estão assinados por Gerald Whittaker, disse o juiz Harrison. Não para mim, só para a sala. Cada entrada meritíssima, disse Margaret. As iniciais dele, de próprio punho, ao lado do nome da senhorita Whittaker na coluna de revisora em 26 meses de trabalho documentado. Sterling se levantou. Meritíssima. Esses documentos foram produzidos na fase de produção de provas, disse Margaret calmamente. Vocês tiveram acesso total. Sterling sentou-se. O associado júnior digitava rapidamente. O juiz Harrison foi por fim ao documento lacrado. Leu devagar, virou a página, depois voltou e releu. Ao final da linguagem jurídica formal que descrevia a relação de trabalho, a LTDA, o desempenho documentado e o raciocínio de Gerald para decisões testamentárias. No terço inferior da última página, havia uma seção escrita à mão pelo meu avô, com sua letra precisa e angular, em tinta azul, não digitada nem ditada. Minha neta ganhou minha confiança com um trabalho que ninguém na família valorizou, pois nunca prestaram atenção. Ela entende o real significado dos números. Ela lê até entender e não apenas até se sentir confortável. Este espólio estará mais seguro com ela do que com quem valoriza o local de trabalho mais que o pensamento. Coloco essa condição deliberadamente neste documento e espero que seja necessária. A sala silenciou. A mulher de pérolas tirou a mão da boca. O juiz Harrison pôs o documento na mesa e olhou para meu pai com claro desagrado. Senhor Whittaker, ele disse. Meu pai abriu a boca. Deixe o advogado cuidar disso, disse o juiz. O advogado permaneceu imóvel. Sterling olhava para a carteira, movendo o maxilar de forma controlada, recalculando. Eu podia ver isso do jeito que você vê alguém refazer uma conta mental quando o resultado sai errado. Ele disse lentamente. Meritíssimo, gostaríamos de pedir um breve recesso, até que o martelo bateu. Recesso concedido. Fui à máquina de venda automática no corredor porque precisava segurar algo e não sabia o que fazer com as mãos. Eu olhava os botões, B4 bolachas de manteiga de amendoim, 85 centavos quando ouvi saltos no mármore. Minha tia Eleanor, irmã mais nova do meu pai, estava sentada na segunda fileira e parou ao meu lado. A voz dela atingiu o tom que indica erro meu e hesitação. Emily, olhei para a máquina. Você sabia que ele usaria fotos minhas trabalhando? Ela ficou em silêncio pelo tempo necessário. Essa é minha resposta, falei. Ela estendeu a mão, quase tocou meu braço, mas não. Ele é seu pai. É, respondi. Coloquei $1 na máquina. Foi isso que deixou tudo tão claro. Apertei B4 e as bolachas caíram. Eleanor ficou ali por mais um momento, depois se afastou em direção ao banheiro feminino, que era o caminho que a afastava de mim. Eu comi as bolachas. Elas tinham gosto de papelão e pareciam necessárias. Quando voltamos, ninguém riu quando entrei. Percebi isso antes de me sentar. A reconfiguração no ambiente, o silêncio específico das pessoas que revisaram sua compreensão de uma situação e agora estão incertas sobre a própria reação anterior. A mulher de pérolas olhou a parede da galeria. O associado júnior olhou o laptop. Meu pai olhou a mesa à frente. Sterling argumentou pela revisão detalhada, destacando a complexidade do espólio e o precedente de supervisão judicial. Não citou as fotos novamente. A juíza Harrison negou o bloqueio. Ele disse, e anotei exatamente no carro depois, que a petição confundia situação profissional com competência financeira. Que o vínculo profissional registrado entre o falecido e o beneficiário enfraquecia o argumento de incompetência e que os registros médicos não davam base para questionar sua capacidade. Antes de encerrar a sessão,
exceção, ele disse olhando para mim. A confiança do seu avô em você não será vista como erro administrativo. O rosto do meu pai não ficou vermelho de imediato. Devagar, do jeito que a cor se espalha em um lenço quando você molha um canto na água. Do lado de fora do tribunal, o ar tinha aquele cheiro específico de outubro. Folhas caídas, escapamento de carro, o prenúncio de algo frio chegando pelo porto. Eu estava com minha bolsa de pano em um ombro e a segunda metade não aberta da minha pasta de evidências presa debaixo do braço. Eu ia para o estacionamento quando ouvi: Emily. Parei, sem me virar totalmente, só o bastante. Meu pai estava nos degraus do tribunal, paletó ainda abotoado. A postura dele mostrava que ainda não entendeu a derrota, pois ela ainda não o atingiu como aos outros. Você me envergonhou, ele disse. Quase ri. O som começou em algum lugar no meu peito, e então pensei na carta lacrada, na caligrafia do meu avô. Eles nunca se importaram em notar isso, e eu deixei o riso morrer antes que chegasse. Não, eu disse. Eu te respondi. São coisas diferentes. Ele ficou em silêncio. O maxilar dele se mexeu. Ele estava tentando encontrar algo, o tom certo de autoridade, o tom certo de decepção paterna. Então ele encontrou o que procurava, e eu pude ver aquilo surgir no rosto dele, a última arma. Seu avô não teria querido isso, ele disse. Coloquei a mão na bolsa e senti o avental, macio e dobrado, ainda com leve cheiro de café e leite vaporizado. Tirei-o e alisei com a mão. Meu pai olhou para ele. Algo passou pelo rosto dele que eu não consegui nomear completamente. Não era exatamente culpa, não era exatamente tristeza, mas era algo que precisava dessas duas palavras como matéria-prima. Ele me escolheu, eu disse. Ele fez o esforço de entender o porquê. Coloquei o avental de volta na bolsa. Virei-me para o estacionamento e meu celular vibrou. Olhei a tela. David Rees. Meu estômago gelou de repente, como um cômodo esfria quando o inverno entra por uma janela aberta. David Rees foi o auditor que Gerald contratou há 18 meses para conduzir uma revisão independente do Whittaker Investment Group, empresa do meu pai, antes de transferir seus bens para outra estrutura. Ele era auditor financeiro forense, CPA, especializado em disputas patrimoniais e fiduciárias. Falei com ele 2 vezes sobre a papelada da LTDA. Ele não tinha e não deveria ter meu número. Parei na entrada da garagem, com a luz de outubro filtrando pelo concreto, e olhei o nome dele na tela. Atendi. Senhorita Whittaker. A voz dele soou cautelosa. Cautela que já é informação. Ele pediu desculpas pelo horário. Disse que estava aguardando o resultado da audiência daquela manhã. Comecei a perguntar como ele tinha conseguido meu número. O escritório da Margaret O.C. autorizou o contato. Pausa. Preciso discutir algo com você. É sobre a auditoria do Whittaker Investment Group, solicitada por seu avô. Encostei-me na parede de concreto. A cidade se movia ao redor. Táxis, passos, um ônibus ao longe. A auditoria solicitada por Gerald foi concluída, certo? Ele disse que estava tudo certo. O relatório resumido estava limpo, disse Rees. Mas a auditoria completa não. Senti um frio no estômago. Ele nunca viu a auditoria completa, disse Rees, pois alguém interceptou as conclusões complementares antes de chegarem a ele. Tenho os registros de transmissão e o e-mail usado para redirecionar a entrega. E houve uma pausa tão curta que mal deu para anotar. 3 anos de transações não divulgadas com partes relacionadas feitas pela firma do seu pai usando bens do espólio, que ele tinha o dever fiduciário de proteger. Eu fechei os olhos. A luz de outubro passava pelo concreto vazado. Minha mão estava muito imóvel no telefone. Quanto? Eu disse. Aproximadamente $1.400.000, Reese disse, ao longo de 31 meses, transferidos por meio de 2 empresas de fachada. Outra pausa. Já contatei a divisão de valores mobiliários e investimentos empresariais de Connecticut. Após o resultado de hoje cedo, estão prontos para avançar. Fiquei ali parada por muito tempo depois que a ligação terminou. Tempo suficiente para 3 carros saírem da garagem. Tempo suficiente para a luz através do concreto vazado mudar. Meu avô tinha percebido que algo estava errado. Ele não sabia tudo, mas o bastante para me proteger, mover bens, criar a empresa de responsabilidade limitada, escrever a carta lacrada 14 meses antes de morrer e fazer o que sempre fazia: documentar, verificar, preparar. Ele me deu um presente, não dinheiro, apesar de ser real, e eu sabia o que isso significava. Ele me deu tempo. 2 anos aprendendo a ver os números como eles realmente eram, e não como alguém queria que eu os visse. 2 anos numa mesa de canto com bloco amarelo e 2 copos de papel. 2 anos respondendo perguntas mais difíceis. Ele me ensinou a enxergar o real significado das coisas. Fui até meu Honda Civic 2017 com painel rachado e adesivo de estacionamento da cafeteria no vidro traseiro, e sentei no banco do motorista sem ligar o carro. Pensei na sala do tribunal, nas risadas, no avental na tela. Lembrei de Gerald, no fundo, 2 copos de papel. Nunca teve vergonha de conversar com uma mulher de avental verde. Ele me viu antes de eu mesma perceber. 3 meses depois, meu pai deixou o Whittaker Investment Group após um acordo. Devolveu $1.400.000 em transações com partes relacionadas. Ficou proibido por 5 anos de atuar como fiduciário em qualquer entidade de investimento de Connecticut e entregou sua licença de consultor de investimentos Série 65. A moção da advogada Sterling foi encerrada. As custas ficaram com
com o peticionário. A declaração juramentada do Dr. Anand Kapoor foi juntada integralmente aos autos do inventário. David Rees depôs por 2 dias na divisão de valores mobiliários. Seu relatório forense tinha 64 páginas. Ele é preciso, metódico e minucioso. Gerald o respeitaria. Whittaker Capital Analytics, LTDA, continua ativa. Agora administro a empresa em tempo integral, em um escritório alugado acima de uma livraria, a 2 quarteirões do Harbor Grounds, com vista para o porto. Eu tenho o bloco de anotações amarelo do Gerald, o último que ele usou, na primeira gaveta. Eu não escrevi nele. Acho que não vou escrever. Ainda vou ao Harbor Grounds às vezes. O pessoal do turno das 6 às 2, os de terça e quinta e a máquina de expresso com haste de vapor temperamental. Maria, que me treinou há 7 anos e faz o melhor cortado do condado, sempre reserva uma mesa no canto para mim quando sabe que vou. Fico no fundo, onde a luz é boa, com meu bloco de anotações. O relatório trimestral de um cliente às vezes só faz sentido para quem sabe escutar. Um número pode esconder outro, esperando alguém paciente para achá-lo. Eu insisto até entender. Aprendi isso com Gerald.